Eu começo por agradecer o convite à Fundação Serra Henriques, para que me desafiou a prestar aqui um pequeno depoimento sobre a coroa norte da cidade de Lisboa, e relacionado com o trabalho que está a ser desenvolvido entre o desafio que a Fundação e a Câmara Municipal de Lisboa lançaram a um conjunto de jovens arquitetos e arquitetos paisagistas, creio eu, para pensarem e colaborarem naquilo que poderá vir a ser o futuro da coroa norte da cidade de Lisboa. O que eu gostava de partilhar aqui convosco são algumas interrogações, algumas dúvidas, fruto da minha experiência, se assim se pode dizer, mas também da minha vivência, do que é habitar a cidade de Lisboa e daquilo que eu sinto ao estar por cá e o que é esta coroa norte me transmite. São sensações muito pessoais e que eu entendo como contributos para a discussão e para o vosso trabalho, não é? É um pouco isso. Eu gostava de, eventualmente, tentar partilhar aqui o ecrã. Não se trata de uma apresentação, que não, como já disse, não preparei, porque, acima de tudo, achei que isto são impressões pessoais. Mas era para, no fundo, um pouco um suporte à conversa que vou ter aqui convosco. Eu tenho, quando se pensa nesta escala e naquilo que é a coroa norte da cidade, no fundo estamos a falar aqui deste território, que tem umas áreas ocupadas, outras nem tanto, não é? Que apanha aqui a Alta de Lisboa e depois todo o terreno, todo o território ainda a norte da Alta de Lisboa e depois a área do aeroporto, não é? Aquilo que é hoje o aeroporto Humberto Delgado. Um, o peso, não é? Esta imagem tem dois objetivos, esta escala desta imagem, não é? No fundo, o peso que este território tem, esta coroa norte tem na cidade de Lisboa, não é? Se nós pensarmos que a cidade é mais ou menos isto, nós conseguimos perceber o peso que a dimensão desta área comparativamente com outras áreas da cidade, não é? Com as Avenidas Novas, com a expansão da Avenida da Liberdade, com a Baixa e o Bairro Alto, e até mesmo com o Parque Florestal de Monsanto. E, por outro lado, também eu creio que é importante perceber as questões de como é que a cidade e esta área da cidade se posiciona naquilo que é a grande cidade de Lisboa, não é? Não é propriamente a área metropolitana de Lisboa, mas para muitos de nós hoje, Lisboa não é só o Conselho de Lisboa, não é? Lisboa é o Conselho de Lisboa, o município de Lisboa e uma área à volta que gravita ao redor do rio e que tem interações muito fortes entre as duas margens e que, tendencialmente, no futuro, essas interações virão a ser reforçadas por razões várias, pelo potencial de expansão e de transformação que existe na margem sul do Tejo e também pela deslocalização do aeroporto, que deixará de ocupar este território e passará a ir para a margem sul, para o campo de tiro de Alcochete. Pronto, é assim um primeiro momento. E um segundo momento nesta transformação do território, que tem a ver com a questão da mobilidade. Nós temos hoje aqui a Ponte Vasta Gama, que se aproxima, que depois vamos ver aqui fazendo um zoom, vamos perceber como é que se relaciona com o território de estudo, mas temos também a terceira travessia do Tejo, que saindo do Barreiro, aqui no limite com o Lavradio, virá dar a este território de Lisboa, vem ter aqui próximo do Val de Chelas, não é? E vai ter impacto não só em Chelas, como em todo o repensar da mobilidade e da acessibilidade na sua envolvente. Isto, considerando que a terceira travessia do Tejo virá a acolher de algum modo uma travessia também rodoviária. Se ela se limitar a ser ferroviária, ela vai entroncar na linha de cintura, que anda por aqui, não é? E que é esta linha já pré-existente, não é? E então vai entroncar aqui em Marvila, vem entroncar na linha de cintura. Pronto. Olhando aqui para estes territórios da Coroa Norte e quando me lançaram o desafio, aquilo que me apetece pensar ou partilhar convosco, e tem a ver também com aquilo que tem vindo a ser
o meu trabalho e a minha experiência profissional, é partilhar algumas coisas sobre a atual área do aeroporto, mas sempre associada não só à envolvente, mas também à segunda circular, não é? Nós temos a segunda circular hoje na cidade, que é esta linha que se vê por aqui, que cruza com o eixo norte-sul, e que quando chega aqui, vira para norte, não é? A segunda circular transforma-se no acesso à autoestrada do norte, não é? Quando se entra na cidade, toda a entrada na cidade é feita pela segunda circular, não é? Há algumas, imagino que alguns dos utilizadores saiam mais cedo, mas grande parte dos utilizadores e de quem vem para a cidade a partir da A1 entra na segunda circular, tal como do outro lado as entradas a partir do IC17 e do IC19, tudo entram, acabam por entrar na cidade através da segunda circular. Olhando para a questão da segunda circular, de algum modo, e o próprio desafio a segunda circular acaba por ser alguma barreira, não é? Ela aparece ou sente-se mais atenuada na, na região de Benfica, mas há algumas partes da cidade, e também por causa do aeroporto, ela assume-se muito como uma barreira entre dois tecidos, não é? Entre um tecido aparentemente mais consolidado a sul e um tecido que, embora já esteja bastante consolidado, ainda tem um potencial grande de transformação. E para mim, uma das primeiras questões é olhar para a segunda circular, é pensar na segunda circular, o que é que ela pode ser se nós pensarmos na transformação do território que lhe está a norte, e no potencial de transformação desse território, o que é que a segunda circular poderá vir a ser no futuro na cidade de Lisboa. Se calhar faz sentido que ela precisamente se assuma como uma circular da cidade, e que, em vez de virar para norte, continue este trajeto que parece mais natural pela Avenida Marechal Gomes da Costa e que venha até ao Rio, não é? E, no fundo, permite fechar um anel aqui à cidade, não é? E isto implicaria, em meu entender, olhar para a segunda circular numa perspectiva, por um lado, de poder acolher transporte público, eventualmente num corredor dedicado, não é? Ela tem um perfil que eventualmente poderá vir a acolher um transporte público de alta capacidade e que permita fazer uma distribuição norte pela cidade, completando toda a distribuição que existe a meio pela, pela linha de cintura e ir a sul junto ao rio, e essa distribuição pode ser feita por um elétrico rápido, não é? Que ande por aqui. E isso implicaria também, ou teria o potencial também, de contribuir e gradualmente para que a segunda circular se tornasse mais uma via urbana e menos uma estrada, não é? Deixasse de ser uma estrada e passasse a ser uma rua. E o mesmo com a Marechal Gomes da Costa, que, tendo em conta o perfil que tem potencial para se conseguir ter um perfil mais urbano em toda a sua dimensão. E, por outro lado, o repensar do território do aeroporto possibilita também, ou poderá vir a possibilitar, retirar, diminuir então o tráfego na segunda circular. Porque se nós pensarmos que a Ponte Vasta Gama chega a Lisboa com dois nós de saída, com este nó e com este nó aqui, não é? E a partir de qualquer um deles, e olhando para o prolongamento da Avenida Doutor Alfredo Bem Saúde, poderá o redesenho deste nó e a utilização dos terrenos do aeroporto, há aqui um potencial de atravessamento pelos terrenos que hoje em dia são do aeroporto, e uma ligação à Alta de Lisboa, não é? E depois ao eixo norte-sul. Há aqui um construir de acessibilidades que permitem intensificar a rede ou completar ou ligar como rede aquilo que já hoje existe, e isso tendencialmente permitirá
reduzir a intensidade do tráfego em cada um dos troços dessa rede, se a rede for maior e for mais articulada. Não é? E então, isso poderá permitir que a segunda circular venha a ter um caráter mais urbano e menos de via de estrada de atravessamento e distribuição. É evidente que isso depois implicará o redesenho de os nós que existem hoje, porque alguns deles poderão eventualmente também eles passarem a estar sobredimensionados e passar a ter um caráter mais de infraestrutura urbana e menos de infraestrutura rodoviária. E aí, enfatizando toda a importância do espaço público na transformação da cidade. Não é? O espaço público, no fundo, é aquilo que é o nosso espaço, que é o nosso espaço vivencial e que é o espaço que desenha a cidade. E há que ter esse cuidado quando estamos a pensar nisso. Depois, olhando concretamente para o território do aeroporto, para os terrenos do aeroporto, é evidente que se trata de uma área com um elevado grau de infraestruturação e é uma área que tem um acesso por metropolitano, por isso tem capacidade para acolher um conjunto de atividades que serão importantes para a cidade, porque, no fundo, esta área do aeroporto é, ao dia de hoje, provavelmente uma das maiores áreas com potencial de transformação da cidade. E tendo em conta que se encontra bem infraestruturada, passaria um pouco por olhar para aquilo que já lá está, eventualmente não implica uma transformação radical, não precisaremos de fazer naquele território aquilo que foi feito no Parque das Nações, a quando da Expo 98, não é? Em que a opção há 30 anos atrás, mas também tendo em conta as pré-existências, foi uma transformação radical, demolindo tudo o que era existente e voltando e desenhando o território a partir do nada, a partir de pouquíssimas pré-existências, e aqui as pré-existências são mais qualificadas, não é? Não só ao nível da infraestrutura, como também ao nível do edificado. Por isso, haverá aqui uma capacidade de transformação, olhando para as pré-existências, identificando o que é que faz sentido manter, o que é que não faz, e haverá, sem dúvida, aqui a possibilidade de se tornar um polo importante para o futuro da cidade, não é? Tendo em conta as várias o potencial que este território tem, que é hoje utilizado como aeroporto, mas que no futuro poderá vir a ter outras utilizações e, desejavelmente, naquilo que é hoje pensar a cidade, deverão ser utilizações mistas, não é? É sempre vantajoso o articular da habitação, que tão necessária é, mas com atividades que também são fundamentais para o funcionamento da cidade. E depois temos toda a área das pistas, não é? E do parqueamento dos aviões, que poder-se-á pensar o que é que poderemos fazer dessa área. Não haverá, porventura, não existe necessidade dela ser ocupada com construção. Ela tem-se falado muito na hipótese de acolher um parque, não é? Em parte desta área, poder existir um parque. É interessante, não é, que este parque, e tem-se referido a este parque como contraponto a Monsanto, não é? E aqui, uma vez mais, a segunda circular poderia funcionar como um corredor mais urbano e um canal arborizado de ligação entre os dois parques, não é? Se nós pegarmos na segunda circular e retirarmos aquele caráter de via rápida que hoje tem e passar a ter um perfil eminentemente urbano e com um corredor arborizado, estaremos a estabelecer aqui na cidade uma ligação entre as duas áreas verdes da cidade. E isso é também um potencial que eu creio que a segunda circular tem. É evidente que depois, associado a isto, e também temas para discussão, o próprio prolongar da linha do metropolitano, algo que se fala há muito tempo, desde o aeroporto até aqui à Quinta das Conchas, onde ela existe, como é que a linha de metro poderia ou não prolongar-se para aqui, e depois todas as questões de desenho, qual é que seria a ocupação ainda ao longo desta segunda circular, se será só parque, como é que se relaciona ou não esse parque com o resto da cidade, uma vez que Monsanto é um parque que tem dimensão, mas não é fácil utilizar ou não é fácil chegar a Monsanto, na perspectiva de utilizar o parque,
e depois pensar com o redesenho destes nós e a própria Avenida de Berlim, qual é que é a relação deste território do aeroporto com a Encarnação, com os Olivais Sul, e mesmo com o Val de Chelas, e antecipando e pensando também no eventual impacto que poderá decorrer de uma opção rodoviária na terceira travessia sobre o Tejo, não é? E que implicará, mas no fundo não deixa de ser interessante, se tivermos aqui um ponto de amarração a uma ponte e aqui um ponto de amarração a outra, não deixa de ser interessante pensar como é que tudo isto pode articular. Pronto, eu admito que isto possa ter sido um pouco confuso, uma vez que não estava muito, não é uma coisa, não é uma apresentação estruturada, mas é um pouco este partilhar aqui algumas questões para a discussão, não é? Que é o que é que pode ser a segunda circular, como é que se lida com a segunda circular, como é que se, como é que a segunda circular pode deixar de ser o que é hoje e ganhar as suas características mais urbanas, por um lado, e por outro lado, qual é que é o papel e o potencial dos terrenos do aeroporto, no fundo, na melhoria daquilo que é hoje a cidade de Lisboa e de que forma é que este território pode ser incorporado e pode ser ligado com a envolvente que hoje existe e o potencial que ele tem para estimular e promover a própria envolvente, não é? E isto sempre numa perspectiva de transformação, consolidação da cidade e de resposta às necessidades da cidade e aquilo que nos guia sempre, não é? A todo o nosso trabalho, que é a melhoria da qualidade de vida, não é? E de quem mora na cidade, e no caso de Lisboa, de quem mora naquilo que é a Grande Lisboa e que todos os dias ou periodicamente também utiliza a cidade, não é? No fundo, todos nós que somos utilizadores da cidade.